Fala galera, professor Luiz aqui mais uma vez. Vamos hoje entrar no tópico de Biologia 2, beleza? Continuando a nossa saga pelos experimentos de Mendel, hoje indo um pouco mais além e falando da nossa segunda lei de Mendel. Tranquilo, gente? Até agora a gente já viu a primeira lei. Na última aula nós conversamos sobre variações dessa primeira lei, beleza, gente? Então, para começar, vamos lá. Vamos começar a aula. Genética, como sempre, aquela nossa introdução marota, beleza, gente? Então, segunda lei de Mendel, deixa eu me jogar aqui. Segunda lei de Mendel, ela se define como sendo dois ou mais pares de genes em cromossomos diferentes que se segregam de forma independente. Vamos, então, fazer aqui algumas marcações para a gente ter uma ideia de como funciona isso. Normalmente, o que a gente estudava? A gente estudava dois pares de genes num par cromossômico. Eu vou montar aqui um par cromossômico para vocês, gente, só para vocês terem uma ideia. Normalmente, a gente tinha o quê? Esses dois, um par cromossômico, e a gente estudava sempre um par de alelos. O mais comum que a gente estudava sempre era o nosso querido azão-azinho. Um azão de um lado, vamos botar um azinho do outro só para ficar diferente. Ok, gente? Mas agora, como é que a gente vai trabalhar? O que se define essa segunda lei de Mendel? Mendel, nos seus experimentos, acabou descobrindo que existem genes que podem trabalhar juntos, que podem aparecer juntos, mas que não se segregam de forma única, eles se segregam de forma independente. Vamos botar aqui então para a gente ter uma ideia, gente. Vou fazer de novo aqui, ó, meu par cromossômico, vou botar aqui um centrômero, aqui, ó, um par cromossômico, e vou botar também um outro par aqui do lado. Um outro parzinho aqui, ó. Opa, saiu um pouquinho errado, mas tá tranquilo. Aqui eu tenho dois pares cromossômicos em que eu posso ter tranquilamente dois pares de alelos. Desse lado e deste lado aqui, ó. Nesse caso, essas características vão se segregar de forma independente. Luiz, vai ser sempre assim? Não, mais para frente a gente vai estudar um processinho chamado ligação gênica ou linkage, que a gente vai trabalhar com esses alelos juntos, no mesmo par cromossômico. Mas isso é papo para uma outra aula. Agora vamos focar nesse caso aqui. Quando eu tenho isso aqui, como é que vai funcionar? Como primeiro Mendel chegou a essas explicações? Bom, Mendel sempre começou as suas explicações com o que ele mais gostava, que eram as suas queridas ervilhas. O experimento de Mendel que eu vou mostrar para vocês é o mesmo experimento que está no seu material didático. Ali, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, Mendel botou a seguinte estrutura. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. É aquele cruzamento teste que a gente comentou na última aula. Bom, aqui a gente tem duas características, amarelas e verdes. No caso, o gene V é para essa coloração, e lisas e rugosas. O nosso gene R está aí para representar essa textura da ervilha. Quando Mendel fez esses cruzamentos, o que ele achou? Ele achou uma F1 100% amarelas lisas. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, como aparece bem aqui, ó. Nesse caso, ele viu que, primeiro, Vzão, como ele já sabia, era uma característica dominante, era amarelo, e que a lisa era a dominante sobre as rugosas. Nesse caso aqui, a gente já te deu a característica pronta. Dessa vez, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um outro cruzamento entre
os genes desculpa, essa segunda geração aqui, ó, gerando uma prole 2, que gera uma F2, como você está vendo aqui abaixo. Meu Deus, Aloysio, olha o tamanho desse quadro. Gente, agora o nosso quadrinho ele aumentou. Agora, como eu tenho mais alelos, os meus gametas vão ser gerados com, em vez de um único alelo, agora vão ser 2 alelos. Então, gametas possíveis a gente tem Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, depois Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Tanto no caso do sexo masculino como no sexo feminino desse cruzamento. Quando a gente faz esse cruzamento, o que a gente tem? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, e assim sucessivamente fazendo as correlações, tá, gente? Agora, normalmente, quando a gente estudou a primeira lei, vamos voltar um pouquinho, a gente aprendeu que esse cruzamento dos dois heterozigóticos, a gente caía naquela probabilidade de 3:1. 3 características dominantes, com característica dominante, para uma característica recessiva. Nesse caso, a gente aumenta o número de possibilidades. Nesse caso, a gente vai cair com uma proporção de 9:3, para 3, para 1. Então, vamos ver essas possibilidades. Vou pegar aqui uma cor para cada coisa. Vamos lá. Amarela lisa, ou seja, tudo que é dominante. Amarela lisa está aqui, amarela lisa, amarela lisa, amarela lisa. Continuando aqui, ó, várias amarelas. Aqui já não é. Mais uma amarela lisa, amarelas lisas, amarelas lisas, amarelas lisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfeito. Nesse caso, gente, a gente saiu com a estrutura final. Vamos para o próximo. Vamos pegar aqui, ó, amarelas rugosas. Amarela rugosa, amarela rugosa, amarelas rugosas. 3, um quadro 4x4 sobre 16. Próximos, vamos aqui, ó, verdes lisas. Aqui, aqui, aqui. 3:16. E por último, mas não menos importante, as verdes rugosas. O total recessivo, que é 1 sobre 16. Nesse caso, gente, nós temos esse quadro um pouquinho maior, mas que dá completamente todas as minhas possibilidades. Poxa, Luiz, mas eu posso fazer de alguma outra forma? Sim, se você quiser fazer um artifício matemático, usando 2 vezes a primeira lei de Mendel, você pode fazer. Esse jeito aqui que eu estou mostrando, ele é um jeito mais seguro, não envolve tanto matemática, e você consegue tirar bonitinho as suas possibilidades. Tranquilo, galera? Obviamente que isso aqui foi o exemplo que Mendel deu, nós vamos fazer um próximo exemplo a seguir, só para garantir. Fechou? Então vamos lá. Vou limpar tudo aqui. Opa. Então, o que nós vamos ter agora? Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos puxar aqui para baixo. Uma determinada raça de gato, a cor e o comprimento da pelagem são controlados por genes autossômicos que podem ser dominantes ou recessivos. A tabela abaixo demonstra as características para esses alelos. Ali eu tenho as características: pelagem negra, pelagem branca, pelagem curta e pelagem longa. Então, vamos aqui, ó. Um cruzamento de um gato macho. Um gato macho, Bzão, Bzinho, Szão, Szinho. Vamos ver aqui, ó. Bzão, Bzinho, Szão, Szinho significa um gato de pelagem negra e curta, com uma gata fêmea, Bzinho, Bzinho, Szão, Szão. Nesse caso, é uma pelagem branca e curta. Quais vai ser as nossas perguntas? Qual a probabilidade de se obterem filhotes brancos com pelos curtos? E a letra B. Se a gata acima cruzar com um gato com pelagem longa, qual é a probabilidade de nascer um descendente de pelagem longa? Então vamos lá. Vamos resolver essa questãozinha. Primeira resolução aqui rápida. A probabilidade de obterem filhotes
com pelos brancos e curtos é de 50%. Por quê? Vamos fazer aqui, ó. Pois Bzão, Bzinho, Szão, Szão, que é o nosso gato macho, Bzinho, Bzinho, Szão, Szão, que é a nossa gata, tem os seguintes gametas. Bzão, 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 Szão, Bzão, Szinho, Bzinho, Szão, Bzinho, Szinho. E a fêmea, como você pode observar aqui, ó, ela só vai ter um gameta possível. Bzinho, Szão. Nessas circunstâncias, se você quiser, você nem precisa botar todas essas opções aqui, ó, porque só tem um alelo. Eu já vou te dar a resolução final de uma vez simplificada, mas não tem problema botar todos. Então, vamos lá, vamos organizar isso aqui, ó. Olha só, observa isso aqui, ó. Nessa situação aqui, ó, deixa eu até limpar tudo para vocês chegarem bonitinho. Nessa primeira situação aqui, ó, eu só tenho os mesmos alelos. No caso ali, ó, mesmos alelos, os mesmos fenótipos. Bzão, Bzinho, Szão, Szão, ou então Bzão, Bzinho, Szão, Szinho. Nesse caso aqui, eu só tenho gatos de pelos negros e curtos. Agora, vamos fazer o outro caso aqui do lado, que é com Bzinho, Bzinho, ou Szão, Szão, ou Szão, Szinho. Perceba que eu tenho agora 50% de brancos e curtos. Então, voltando para a minha pergunta, que era a seguinte, na pergunta eu tinha o quê? Obterem filhotes brancos de pelos curtos. Brancos de pelos curtos, eles estão bem... Opa, eles estão bem aqui, ó, gente. O que dá 50%. Então, gente, você poderia fazer, olha, isso aí vai dar, em termos de probabilidade, em termos de, vamos botar de fração, vai dar o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 16. Se eu faço uma conta rápida, isso aqui dá o quê? 1 sobre 2, que é a mesma coisa que os 50%. Nesse caso, eu fiz uma continha de fração aqui só para mostrar que eu poderia ter feito apenas uma única fileira de cruzamento. Por quê? Como a gata fêmea, essa daqui, ó, ela só gera um tipo de gameta, não interfere muito se eu fizer todos os outros processos de filas. Ok, gente? Então, deixa eu resetar aqui. Ok, gente? E vamos voltar aqui, agora para a letra B. Se a gata acima cruzar com um gato com pelagem longa, qual é a probabilidade de nascer um descendente com pelagem também longa? Pelagem longa, gente, é Szinho, é Szinho. Vamos subir aqui, ó. Olha só, gente, saca só. Olha como é diferente agora. A gata acima, Bzinho, Bzinho, Szão, Szão. Cruzar com gato de pelagem longa. Não importou a cor, só a pelagem, que é Szinho, Szinho. Nesse caso, o único filho possível, a única possibilidade é Szão, Szinho, que é uma pelagem curta. A nossa pergunta fala de quê? De pelagem longa. Então, a resposta é 0%. E eu boto esse exemplo aqui de propósito porque vamos comentar agora um pouco sobre questão e sobre esse carinha aqui, ó, o 0%. Respostas 0, sempre, 100%, nunca. Esse tipo de resposta normalmente costuma atiçar você, aluno, achar que está errado. Você achar que não está correto. Gente, não precisa achar isso. Essa resposta ela é viável. Eu ter uma resposta negativa, eu ter uma resposta 0% é completamente plausível. Tá beleza, gente? Então, nessa questão, por exemplo, a resposta da letra B é 0. Ok, gente? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui com esse exemplo, eu posso fazer o seguinte, vamos fazer aqui, como eu falei anteriormente, vamos fazer um exemplinho matemático. Vamos separar isso aqui. Vamos tentar separar isso aqui
apenas com os alelos. Vamos tentar fazer, como eu falei, uma lei de Mendel. No caso, uma primeira lei de Mendel, só que separada. O que seria isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos separar primeiro o alelo Bzão Bzinho. No caso, o macho, ele é Bzão Bzinho, vai cruzar com a fêmea, que é Bzinha Bzinha. Nisso aqui, eu vou ter quais gametas, quais as probabilidades de cruzo de filhotes possíveis? Bzão Bzinho, Bzão Bzinho, Bzinho, Bzinho Bzinho, Bzinho Bzinho. Isso aqui te dá uma possibilidade do quê? Isso aqui te dá o seguinte, ele quer filho com pelos brancos, então é Bzinho. 2 sobre 4, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, o que é o nosso 50%. Ok? Isso aqui é igual a 50%. Opa. Fiz aqui a chance dele sair o quê? Dele sair de coloração branca. Agora, eu vou calcular a pelagem dos indivíduos. Seria, então, no caso do macho, Szão, Szinho, a fêmea seria Szão, Szão. Aqui eu vou ter Szão, 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 Szinho, Szão, Szinho e Szão, Szão. Só para ficar organizado. Ok, gente? Então, olha só, nesse caso aqui, nesse segundo caso, eu tenho o seguinte, eu tenho que 100% das vezes eu tenho indivíduos de pelo curto. Nesse caso aqui, o que eu teria que fazer? Nesse caso aqui, ó, eu ia pegar a chance de ser branco, que é o que pede a minha questão, 1 sobre 2, e multiplicar pela chance de ser de cor de pelo curto. No caso, 1. Isso aqui dá um resultado final de 1/2 no final das contas. Posso fazer isso. Posso fazer esse artifício matemático. É um artifício matemático que funciona. Beleza, gente? Só que ele é mais complicado de você aplicar. Ah, Luiz, por que eu multiplico? Eu faço a multiplicação, gente, porque eu quero que essas duas condições sejam atendidas ao mesmo tempo. Então, eu multiplico as probabilidades. Repito, isso é um artifício matemático, muito melhor você sair por aqui. Em questões de matemática. Isso aqui, ó, é mais rápido. Suave, gente. Tranquilo, um exemplo de segunda lei de Mendel bem aplicado. Só que a gente não termina por aqui. Tem mais um casinho que a gente quer falar, que é dos polihibridismos. O que é isso? Que ao invés de eu ter 2 pares, 3 pares, 4 pares, eu posso ter vários pares. Ô, Luiz, olha só que difícil. Normalmente, gente, isso aqui não vai aparecer como uma forma de você descobrir probabilidade ou então de você calcular chances. Normalmente aparece como eu botei no quadro. Para você calcular o número de gametas. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o número de pares de heterozigotos como um expoente n. Então, vamos lá. Aqui eu já botei número de pares heterozigotos, 0. Tipos de gameta, 1. Único possível. Outro, olha só, aqui ó, eu tenho um heterozigoto. Então, você vai substituir o n igual a 1, dando 2. E você vai fazer isso sempre. Olha só, número de pares heterozigotos. 1, 2, 3. 3 heterozigotos, 2 elevado, no caso, aqui 3,
igual a 8, e assim sucessivamente. Esse tipo de questão, gente, é muito comum, ela pode aparecer para vocês, tá? Isso é uma forma mais rápida de a gente fazer, muito melhor do que eu ficar separando quais são os gametas possíveis em diferentes ordens, em diferentes camadas. Beleza, gente? E deixa eu limpar isso aqui, ó. E isso, gente, finaliza o nosso queridíssimo módulo 5 de Biologia 2. Lembrando, esse é um caso de segunda lei de Mendel. A partir de agora, nós também podemos trabalhar com mais de um par de alelos, contanto que eles se segreguem de forma independente. Suave, galera? Bom, é isso. É só. Fiquem em paz. Grande abraço.